paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Mais um culto online, graças a Deus. A presença do Senhor é real em nossas vidas e a sua palavra é o seu poder vivificante em nossas vidas. A palavra diz que, a Bíblia diz lá no Evangelho da Graça, diz que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, né? Então vamos começar o culto. Vamos louvar um hino que nós temos, já louvamos bastante esse aqui. A Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Agradeço a Deus pela família, agradeço a Deus pela minha vida, agradeço a Deus pela tua vida, pela tua família, pelo teu trabalho, você que está nos assistindo. E todas as pessoas que neste momento não estão assistindo, mas que futuramente vão estar assistindo essa mensagem. Que é a palavra do Senhor, que é o poder dele, a palavra do Senhor, que é o poder de Deus, possa te fortalecer, possa te dar a instrução necessária, o livramento, a cura, a paz e a alegria em Cristo Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um assunto maravilhoso. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores. Sede meus imitadores como ele era de Deus. Daqui a pouco. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seu juízo e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No domingo nós vamos ter mais louvor e hoje nós vamos ministrar a palavra sede meus imitadores, né? De início eu já convido você a pegar sua Bíblia, uma caneta, um papel para anotar os versículos, para depois você conferir, meu querido. Né? Uma pessoa nobre é aquela que confere a palavra que vai ser lida. Porque tudo com clareza e nitidez. Clareza e nitidez é a palavra do Senhor. Então nós já vamos
dar início a essa ministração, sede meus imitadores. Vamos começar aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Tem várias referências deste assunto. Mas hoje nós vamos dar só uma preliminar, que em outras mensagens vai entrar isso aqui também. 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Quem estava falando isso? O apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação divina, não de homens, não de teologia, mas da própria mão do Cristo ressuscitado. Cristo apareceu, Paulo teve uma visão, ele apareceu e ele ouviu, ele não viu Cristo, ele ouviu a voz de Cristo. Que a palavra diz que ninguém, ser humano, jamais viu Deus, jamais viu Cristo. Então, ele ouviu a voz do Cristo ressuscitado, porque Cristo, depois que ressuscitou, ele é um espírito. Nós que somos seres humanos, nós não podemos ver ele, nós podemos sentir. Mas a Bíblia diz também que na criação do mundo, quando Deus criou o mundo, ele fez o homem a imagem e a semelhança dele. Então você que é uma pessoa que busca a Deus, você é uma pessoa que está nos caminhos de Deus, você tem a imagem e a semelhança de Deus. Você está fazendo o melhor? Você está fazendo o bem? Você está fazendo o melhor de Deus na tua vida? Você está fazendo o bem? Então você tem a imagem e a semelhança de Deus. É lógico que quem pratica o mal não tem a imagem de Deus, porque Deus é o bem. Então, quando ele criou o homem lá na criação, ele criou a sua imagem e a semelhança. É por isso que nós não precisamos adorar outra coisa a não ser Deus. Nós só devemos adorar a Deus. É aí onde entra a idolatria, as pessoas idolatrando o homem, cantores. Nós podemos admirar uma pessoa, mas idolatrar, ter como um Deus, não. Nós só temos um único Deus, que é aqui em Efésios. Vamos lá em Efésios aqui. Tudo na graça é um só. Capítulo 4. E Efésios diz aqui, que há um só Deus. 4, versículo 5. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele está em todos aquelas pessoas que ele escolheu e elegeu. Então, porque todas as pessoas do mundo não quer dizer que Deus escolheu todas. Não. Tem umas pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus e não vai crer nas coisas de Deus. Mas tem uns que faz chacota com o nome de Deus, faz piadinha. E esses que diz que é ateu é os que mais creem em Deus. Mas tem uns que é carrancudo, durão, e esse não tem o Espírito, não confessa o nome de Cristo. Não tem o Espírito Santo, então ele não crê nas maravilhas de Deus para nós. Não tem o Espírito Santo, filho bastardo, filho da perdição. Nós somos o filho da salvação, escolhido por Deus, eleitos. Então, meu querido, aqui em Efésios capítulo 4 vai falar sobre a graça. É a unidade da fé, nós pregamos aqui no domingo, hoje é quarta-feira, No domingo nós pregamos sobre, nós somos um em Cristo. Domingo foi essa mensagem. Então, o que é isso, ser um em Cristo? Nós temos que falar a mesma língua, ter o mesmo objetivo. Mas como é que nós vamos ter esse mesmo objetivo? O Evangelho veio para isso.
Porque a salvação eterna, meu querido, foi lá na cruz, foi a vida de Jesus. A palavra é para nós compreendermos o que foi feito lá na cruz. A salvação eterna, a graça. A palavra graça significa um presente de Deus. Para quem não merecia, nós não merecíamos e recebemos este presente de graça. Uma maravilha. Quem é que não gosta de ganhar presente, né? E esse presente extraordinário, a maior maravilha do mundo na nossa vida. A maior maravilha do mundo, dessa vida e da vida eterna, Cristo em nós. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Né? Prosseguindo aqui, em Efésios aqui, no Evangelho da Graça, fala que Deus é um só. Né? Tem esse negócio de três Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas diferentes, distintas, diferentes, não. São três manifestações de um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já pregamos isso aqui. Mas a mensagem de hoje é: sede imitadores, sede meus imitadores, como eu sou de Deus. O apóstolo Paulo vai falar. Então, para nós compreendermos o que é isto, né, nós temos que saber, para você ser um imitador do apóstolo Paulo, que ele imitava a Cristo. Cristo é Deus. Ele imitava a Deus. Nós temos que ver o modelo de cristão que ele era. Né? O modelo de cristão que ele era. Então, uma das coisas de modelo de cristão, nós vamos ver aqui em Filipenses. Um modelo de ser cristão, eu não pus nesse estudo de hoje que depois da cruz, as únicas pessoas a ser chamadas de cristão foi Paulo e Barnabé, lá na região de Antioquia. Paulo e Barnabé foram os únicos do povo de Deus que foi chamado de cristão, porque eles eram diferentes. Mas mesmo assim, do meio para o fim, Barnabé se apartou de Paulo, porque Barnabé estava envolvido com a lei. E Paulo, a partir desse momento que eles se separaram, ele passou a pregar só a graça. Porque Paulo ainda estava envolvido, que ele ainda não tinha maturidade total da graça de Deus. Quando ele se separou de Barnabé, então ele passou a efetivar as ministrações, as revelações de Cristo, a graça pura, a graça verdadeira. A graça verdadeira é esta que não tem sacrifício de tolo. Né? Aí as pessoas dessas denominações dizem: traga para o altar, venha sacrificar. Não, nós não precisamos sacrificar mais nada, querido. Porque o sacrifício quem fez foi Cristo na cruz. No único dia, ele fez um único sacrifício que sanou tudo. Tudo que nós precisávamos fazer, ele fez tudo num dia, lá na cruz. Então é esse evangelho que conta. Então, para nós sermos modelo de cristão, a primeira coisa, vamos ver aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante. Quando as pessoas falam aquela frase, tudo posso naquele que me fortalece, esse assunto aqui ele vai estar falando de oferta, mas entre outros assuntos. Né? Então, versículo 10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então os filipenses queriam ajudar com as ofertas Paulo, para ele poder levar a palavra mais adiante, manter ele. Ele precisava de comer, ele precisava... teve uma época que ele trabalhava, mas do meio para o fim ele ficou só para pregar a palavra. Né? Renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11. Digo isto, nós estamos em Filipenses capítulo 4,
versículo 10, que eu já li, nós vamos ler o 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Está vendo? Uma característica de uma pessoa cristã é esse aqui, ó. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso aqui é uma característica de um verdadeiro cristão. Em qualquer situação que nós passarmos, na alegria ou na dor, nós temos um verdadeiro cristão. Saber se direcionar em qualquer situação da nossa vida. Seja na dor, que seja na alegria, que seja em momentos difíceis da nossa vida, a gente tem que ser igual imitar o apóstolo. O apóstolo Paulo não é homem, porque a revelação ele não recebeu de homens, ele recebeu do próprio Cristo, do próprio Deus. Né? Digo isto não por causa da pobreza. Tem gente que é pobre assim, fisicamente, materialmente, e fica se maldizendo, se lastimando. Né? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele diz a famosa frase que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E as pessoas às vezes pronunciam essa frase, está vivendo bem, aí se vangloriando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando vem a tempestade, quando vem a escassez, essa frase já não vale mais na vida dele. Lá em Tessalonicenses diz que, a palavra diz que nós devemos dar graça em tudo. Em toda e qualquer situação nós devemos dar graça. Porque toda e qualquer situação que acontece nas nossas vidas, meu querido, minha querida, tem a mão de Deus. Tudo que acontece em cima ou embaixo da terra, Deus está presente em tudo. Tudo que está acontecendo, Ele tem controle de toda a situação. Mas de maneira nenhuma, né, Ele vai mandar o mal para a tua vida. Nós que estamos nesse mundo aqui, humano, de seres humanos, mesmo nós que somos cristãos, nós passamos por situações de alegria, nós passamos por situação de dores, doenças, nós vamos ter doença, nós vamos ter, às vezes, falta de dinheiro para comprar mantimento, né? Às vezes até chegar a passar escassez de alimento. Eu lembro, eu tinha 10 anos de idade, no ano 70, 1970, teve uma seca lá na minha região, e muitas pessoas lá no Nordeste passaram fome. Né? Olha para a África, para aqueles países lá, mas em geral, no mundo inteiro, tem países hoje que você está aí na sua casa com abundância de alimentos, às vezes até jogando fora, e outros nem água de sal para beber não tem. Você sabia disso, querido? Por isso, ó, valorize. Eu canto um hino aqui que diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Nós temos que valorizar todas as coisas que estão na nossa mão. Foi dada por Deus para nós administrarmos. Então nós temos que valorizar, né? Até um grão de arroz, um grão de feijão nós temos que valorizar. Porque, como diz a palavra, foi adquirido com o suor do nosso rosto. Um trabalho honesto, digno, suado. Então valorize, meu querido. Valorize em todas as áreas da tua vida. Valorize-se. Né? Tem gente que fica regrando as coisas, deixando para amanhã o que ela pode fazer hoje. E amanhã ela às vezes não está mais aqui, perdeu. Então não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então isso aqui já é uma qualidade de um modelo de cristão. Ó.
O apóstolo Paulo diz aqui, digo isso não por causa da pobreza. Olha, as pessoas pensam que riqueza é bens materiais. É lógico, a gente precisa de muitos bens para viver nessa terra. Mas, se a gente valorizar e tiver o suficiente para viver, com a graça de Deus, com o poder de Deus na nossa vida, é muito mais maravilhoso de que você ter em abundância e não saber empregar aquelas coisas que você tem. Não saber usar. Né? A Bíblia diz que o dinheiro, por exemplo, é a raiz de todo mal. Tem pessoas que é humilde, enquanto não tem nada, mas quando adquire alguma coisa, já inclina a cabeça, já quer pisar nos mais humildes. É desse jeito. Mas a palavra diz que se a gente tem mais, nós devemos ajudar o nosso irmão que está precisando, necessitado. Né? E, como disse Jesus antes de morrer na cruz, disse, o que uma mão fizer, não veja a outra. Né? O que você fizer para ajudar alguém, não precisa ninguém ficar sabendo. Porque quem vai te honrar, quem vai te prosperar, vai te dar o crescimento, não é você estar se vangloriando. É aquele que está lá em cima que está vendo. É aquele que está em cima e habita em nós e que vê todas as coisas. Que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todo lugar, conhece todos os pensamentos nossos. Né? Então, meu querido, vamos prestar atenção nas coisas. Olha a situação que está o mundo, passando por essa pandemia, mas 80% do que está acontecendo é coisa do homem. A doença tem, mas não é igual estava falando aí. Ó. Porque nós já tivemos pandemias piores no mundo. Eu tinha 10 anos, 8 anos, e meus pais, meus avós, meu avô contava o que eles passaram outrora, pandemias terríveis, e não é nem bom a gente estar contando aqui. Né? Em vista das que já teve, isso aqui é fichinha. E olha, e nós temos o poder de Deus na nossa vida, Ele opera em nós. Para que ter medo? O que tiver que acontecer aqui nesse mundo, na nossa vida, vai acontecer. Se for determinado por Deus de a minha pessoa morrer dessa doença, eu vou morrer. Mas se não for, eu vou viver muitos anos. Principalmente em quem Deus tem um propósito. Ah, mas Deus tem um propósito que todo mundo tem? O propósito foi cumprido lá na cruz. O propósito de salvação, Ele salvou todas as pessoas que Ele escolheu, que Ele elegeu. Salvou todas as pessoas. Este é o propósito de Deus. E essas pessoas, depois da cruz dele, o propósito dele, a vontade dele, é daqueles dois povos, que nós já pregamos aqui, os judeus e os gentios, formação um povo lavado, que já foi lavado e remido pelo sangue dele, e formar uma unidade, um povo só. Porque a palavra diz que juntos somos mais fortes. Mas o que nós estamos vendo aí, as religiões, que chamada de denominação, cada uma tem uma placa lá, cada um tem um segmento. Aqui não pode isso, aqui é de fulano de tal. Ele é o dono, tem o dono. Infelizmente, tem um dono, meu querido. Agora, essa igreja que nós pregamos, que somos nós, a igreja somos nós somos os membros do corpo de Cristo, Ele habita em nós. Essa igreja, o dono é Deus. Porque foi Ele que derramou o seu sangue. Cristo derramou sangue lá na cruz e formou a igreja com o sangue dele. Não foi ir num cartório, pegar um estatuto lá e pôr um nome lá, Igreja Paraíso de Deus. Não. A igreja dele é Assembleia, aqui em Hebreus fala, a igreja dos primogênitos. Primogênito por quê? O primogênito, Jesus foi o primogênito. E nós somos da igreja dele. A igreja dos primogênitos de Deus. Os primeiros, escolhidos. Então, meu querido, este aqui é um modelo de cristão. O apóstolo Paulo. Digo isso não pela pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele escreveu essa palavra, essa carta, ele estava preso. Por isso que ele ficou alegre, contente e desabafou aqui. Isso é um modelo de cristão. Ele estava preso, em vez de ele estar xingando, se maldizendo, contra Deus, porque as pessoas, quando vem alguma coisa de contrário na vida delas, eles culpam Deus. Eu não estou dizendo que é todo mundo, mas algumas pessoas é desse jeito. Está numa determinada denominação e qualquer coisa que acontece é Deus. Né? Mas Deus não está me abençoando, pelo contrário, Ele te abençoou lá na cruz. Ele te abençoou lá na cruz, querido. Quando Ele morreu, Ele te abençoou com toda sorte de bênçãos. Agora, essas bênçãos só vai tomar posse dela aqui nessa terra quem conhecer o testamento, o Evangelho da Graça. O Evangelho está aqui na minha mão. E a palavra domingo, nós lemos aqui que nós somos herdeiros da promessa que foi feita a Abraão. E essa herança, enquanto ele estava vivo, a herança ninguém podia tomar posse, porque quando você faz um testamento, o testamento só é aberto após a morte do testador. Então Jesus morreu, ressuscitou, e o testamento está sendo aberto na nossa vida. Então todas as maravilhas de Deus que foi ganha na cruz para nós tomamos posse através do Evangelho da Graça. Por isso que o apóstolo Paulo disse que as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho precisam ser geradas pelo Evangelho. Gerados pelo Evangelho. E aqui onde vamos voltar aqui em Coríntios. 1 Coríntios, gerados pelo Evangelho. 1 Coríntios. Aqui, para a gente se tornar um verdadeiro cristão, a gente tem que aprender a manusear a palavra. Vamos ver aqui. 4:11. Já achou aí 4:11? Uhum. Aliás, não, 10:11. 11:1. Sede nos imitadores como sou. Não, mas nós estamos procurando é outro aqui. Vamos procurar aqui que nós já achamos. Aqui, eu já passei aqui, já vi aqui. Aqui, ó. Nós precisamos ser gerados pelo Evangelho. Está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Lá o capítulo 11, versículo 1 é sede meus imitadores, né? Foi o primeiro versículo que nós lemos. Vamos ler aqui o versículo 14 em diante. Capítulo 4 de 1 Coríntios, 14 e 15. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos ademoestar, como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, em Cristo não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O que é ser gerado pelo Evangelho? Ser gerado pelo Evangelho é a gente ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e colocar em prática da nossa vida. Aí você conheceu o Evangelho, você foi gerado, sua mente foi transformada daquelas coisas que você acreditava que não são e passou a acreditar nas coisas que são. A verdadeira realidade. Porque eu já preguei aqui que o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam que é 4 evangelhos.
Mas é um evangelho só, contado por 4 pessoas diferentes. Um está numa região, outro está noutra, e assim por diante. E aquele evangelho é chamado o evangelho da circuncisão, que era para os judeus. Mas lá tem coisas que servem para nós como lição? Tem. A lei, que já está morta para nós, tem coisas que servem como lição? Tem. Os salmos maravilhosos, que era o inário dos judeus. Você que está hoje assistindo pela primeira vez, você sabia que os salmos eram o inário dos judeus? Toda festa que eles tinham, porque eles eram obrigados a participar das festas em Jerusalém. A capital da fé na lei era Jerusalém. Era o centro. Todos os judeus tinham que se apresentar nas principais festas lá em Jerusalém. Tinha que cumprir a lei. E essa era uma ordenança de Deus, ir lá em Jerusalém. Porque lá estava o templo, e onde estava o templo, simbolizava a presença de Deus, aquela arca que estava lá. Por isso que, quando eu falei aqui, Daniel estava preso lá na Babilônia, e ele ia na janela, orava 3 vezes, a janela que tinha direção para Jerusalém, porque Deus só ouvia a oração lá de Jerusalém. Então ele orava direcionado para Jerusalém. Você sabia disso, querido? Era na lei. Hoje é diferente. Em qualquer lugar que você está, você é um cristão, recebeu o Espírito Santo ativado na tua vida, o dom da fé, em qualquer lugar, de dia, de noite, não precisa você marcar a hora para orar. Qualquer momento que você orar, Deus está presente na tua vida. Mas a oração que nós devemos fazer a Deus, nós não devemos pedir nada, porque Ele já fez tudo por nós. Que oração nós temos que fazer? Agradecer a palavra, agradecer pela palavra, gratidão e tomar posse das bênçãos que já foi dada. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, pelo meu filho que passou no concurso. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos que o Senhor deu a inteligência e eles estão bem nas provas, no colégio, na faculdade. Obrigado, Senhor. Isso é confessar a palavra. Isso é a oração que nós devemos fazer. Sabe por quê? Porque na cruz Ele já te abençoou. Ele te santificou. Ele te salvou. Ele te purificou. Ele te libertou. Não precisa você fazer campanha nessa denominação para Ele te libertar, porque foi Ele que te libertou na cruz. E tem uma coisa. Ele não vai te salvar. Como não vai te salvar? Porque Ele já salvou lá na cruz. Você está salvo. Você não precisa fazer nada por isso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi Ele que fez. A salvação eterna. Tem 3 tipos de salvação. A salvação eterna e mais 2. Domingo nós vamos pregar sobre as outras 2 salvações que é aqui nessa terra. Que nós precisamos do Evangelho para conhecer e se livrar dessas coisas. Né? Domingo nós vamos ver essas 3 salvações, 3 aspectos da salvação. A salvação eterna foi feita no Calvário. Eu estou salvo no Calvário, a vida eterna, eu tenho a vida eterna, ninguém me toma essa salvação. Porque esta salvação foi um dom de Deus mediante a fé. E os dons de Deus são irrevogáveis, ninguém anula ele. O que Deus deu para mim, homem nenhum tira. Pode me prender, pode me matar, é meu, é teu. É irrevogável. Você pode procurar na Bíblia isso aí que você vai encontrar. Os dons de Deus são irrevogáveis, ninguém toma de seu. É seu? Por isso que o apóstolo Paulo disse, procurai os melhores dons. Quais são os melhores dons? Todos os dons de Deus. Quer dizer, a pessoa lá fora diz, mas fulano toca muito, fulano tem um dom. Não, não é dom não. Os dons de Deus estão aqui na Bíblia. Eu tenho um sobrinho que toca lá, desde pequeno lá na Paraíba, ele recebeu o talento de Deus. E o talento ele faz sucesso. O dom de Deus, por exemplo, eu posso não ter uma multidão me aplaudindo, que eu não quero isso. Mas estou aí com
10 pessoas ouvindo, 5 pessoas ouvindo, um que tiver, Deus está sendo glorificado, porque eu estou pregando não é para agradar homens, é para levar a verdade dele para que as pessoas conheçam. Viu, meu querido? Fique sabendo disso. Então, nós fomos salvos pela graça. É um dom de Deus mediante a fé. Aqui em Gálatas também, aqui, ó, vamos aqui em Gálatas, capítulo 5. E capítulo 5, versículo 6, diz aqui, ó. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua, que opera pelo amor. Tá vendo? Na graça é tudo pela fé, mas não é a nossa fé, foi a fé que foi nos dada. E, por exemplo, se você crê em Deus, não é porque você quer, porque o dom faz você crer. O dom que está dentro de você. Porque essas coisas depois da cruz era mistério, sobrenaturais. O homem comum não compreende, o homem comum não compreende as coisas de Deus. Só vai compreender a graça quando a pessoa se tornar homem espiritual. Que procurar viver em espírito. Quem procura viver na carne, e o que é viver na carne? Desejar as coisas do mundo. É a cachaça, essas coisas, droga, tal, e em vez de estar meditando na palavra, cantando louvores a Deus, está na televisão, vendo porcaria, né? Então, isso é carne. Não quer dizer que a pessoa não vai ver uma televisão, eu vejo, mas a gente tem que filtrar. Em tudo nessa vida a gente tem que andar com a peneira, filtrando as coisas boas das coisas negativas que Deus não agrada. Porque as coisas que Deus não agrada, vem a ira dele. Ele ira. Né? Então, meu querido, aqui, ó. Esta fé, que é um dom, ela opera pelo amor. No domingo passado, teve uma mensagem dessa. Na outra quarta-feira passada, nós pregamos ela aqui sobre o vínculo da perfeição, no Novo Testamento que fala aqui, no Evangelho da Graça, o vínculo da perfeição de Deus é o amor. Se tornar varão perfeito. Como é que nós tornamos varão perfeito? Ter a mente transformada. E o vínculo dessa mente transformada é o amor de Deus na nossa vida. E a gente, recebendo esse amor na nossa vida, transmitir também esse amor. Né? Outras coisas que não vai dar para a gente falar tudo aqui, que nós vamos agora para frente, vamos pregar uma mensagem cada vez, sem uma primeira parte, segunda parte, só se for possível. Né? O assunto é grande, mas à medida que nós for pregando, vamos acrescentando em outras mensagens. Então, por exemplo, outra coisa também é o perdão. A pessoa que tem uma característica de cristão. Perdoar. E é uma coisa difícil. Né? Uma vez, quando Jesus, antes de morrer na cruz, ele estava falando com os apóstolos, e Pedro achou difícil, mas os discípulos, Senhor, isso aí é meio difícil, a gente fazer essa coisa aí. Mas é a vontade de Deus. Jesus, você lembra, antes da cruz, Jesus orou 3 vezes ao Pai, né? Porque o que ele ia passar na cruz era terrível. Mas ele disse, mas se for assim, que faça-se a tua vontade. Então nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa. Que nós sejamos imitadores dele. É difícil, mas a palavra nos ensina como ser verdadeiros imitadores de Deus. Né? E aqui também nós vamos ver que é um modelo de cristão, né? Ser imitadores. Vamos ver aqui mais uma referência aqui, ó. Filipenses. Filipenses. Filipenses
Vamos ver aqui, eu anotei aqui o versículo que eu quero meditar nele. Vamos ver aqui 3:10. O apóstolo estava pregando para os filipenses sobre os falsos mestres. E pregando sobre vários assuntos. Falsos mestres, louco, vestido de ovelha. E Paulo dizia, ó, sede meus imitadores como eu sou de Deus. E no 3:10 diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar ressurreição dentre os mortos. Aqui a gente anotou o assunto, mas vamos continuar lendo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, na outra mensagem de domingo, esse assunto entrou na mensagem de domingo. Somos um em Cristo. O nosso andar, o nosso pensar, para nós sermos imitadores de Cristo, nós temos que, acabamos de ler aqui, ó, nós temos que andar, nós temos que pensar, ter um só pensamento. Então nós estamos aqui, a Igreja de Cristo, ela segue este Evangelho, o Evangelho da Graça, as 14 cartas de Paulo, que aqui tem a revelação da graça. Mas pastor, lá naqueles evangelhos não tem a revelação, aqueles conta o anúncio do reino de Deus, a morte de Jesus e a ressurreição. E o que aconteceu depois da ressurreição, ele vai contar aqui a revelação para o apóstolo Paulo. Né? Em espírito e em verdade. Então, meus queridos, para a gente ser gerado por esta palavra, nós devemos ter a mente de Cristo. O reino de Deus, eu já preguei uma mensagem aqui, o reino de Deus é o Evangelho. Ter a mente de Cristo é ter o Evangelho na mente. A transformação que diz lá em Romanos, que nós lemos, Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ter a mente transformada. O século que nós estamos vivendo, você está conformada com esse século que nós estamos vivendo? Enganação, política, doença. Então, para nós termos ser um imitador, um modelo de cristão, nós temos que ter a mente transformada. E como vai ser transformada essa mente? Gerado pelo Evangelho e a transformação pelo Evangelho. A palavra. A palavra veio para nos educar como viver nesse mundo. Como viver o reino nesse mundo. Porque o reino é em vida. As pessoas acham que a pessoa vai morrer e vai voltar aqui a essa terra para viver o reino de Deus. Não vai mais ter isso. A partir das mensagens que nós vamos pregar de agora para frente, você vai ver que não é desse jeito. Nós lemos aqui gerado pelo Evangelho. Então, meus queridos, imitadores, Romanos,
1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, Paulo, nós já lemos que ele aprendeu a viver na pobreza, na escassez e na abundância também. Em toda e qualquer situação, Paulo estava preparado para viver. Então, nós temos que nos preparar, porque virá dias difíceis na nossa vida. Talvez você ache que sua vida acabou, minha vida acabou, não tem mais solução. Tem solução. Que em 3,10 aqui, em 1 Coríntios 3,10, 1 Coríntios 3,10, 3,10 diz aqui, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, para a nossa vida, ser um modelo de cristão verdadeiro, nós temos que viver em Cristo. Viver no Espírito. O Espírito é Cristo. O apóstolo Paulo recebeu da mão dele, ele colocou o fundamento. O fundamento não tem outro, é Cristo. E outro edifica sobre o fundamento que é Cristo. Então, tudo que eu for ministrar aqui, a chave principal é Cristo. Ele está acima de tudo. Cristo. Né? Mas o versículo que eu queria não era esse. É aquele que fala sobre... Vamos ver aqui se eu acho aqui. Sobre a tribulação. Vamos ver se é 2 Coríntios. Eu não separei esse versículo, eu vou ler como ele... Aquele versículo que fala assim, que não sobreveio tentação sobre nós que não fosse humana. Mas Deus não vai deixar vir além das forças que Ele deu para mim e para você. Essas tentações mundanas, elas virão. Não vai deixar de existir. Mas elas virão na nossa vida. Você que está em Cristo, que é um modelo de cristão, ela não virá além da força que foi colocada por Ele em nós. Porque quando vier para superar a força que nós temos em Deus, Ele entra com providência e age, tirando dessas situações diferentes. Então, nós estamos num mundo difícil. E não pense você que vai ficar fácil, vai ficar mais difícil. Né? Então, se vai ficar difícil, nós temos que estar fortalecidos no poder de Deus, na palavra. A palavra, o salmista escreveu que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele no passado já compreendia isso. Sem a palavra, nós não somos nada. Né? Mas talvez você esteja buscando o poder de Deus em homens. Né? É como nós temos visto aí pessoas buscando o poder de Deus em homens, idolatrando um homem que se tornou famoso, né? Tornou famoso com o nome de Deus. Eu já falei aqui que o nome de Deus não tem direitos autorais, qualquer pessoa pode usar o nome de Deus, mas ai daquele que... Vamos ler aqui um versículo aqui em Gálatas, capítulo 6. Ai daquele que zombar de Deus. Não vos enganei, 6:7. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Mas vem aí na internet, na televisão,
pessoas famosas, artistas famosos, que é humorista, fazendo piada com o nome de Deus. Mas ele não sabe o risco que está correndo. E ganhando o dinheiro dele, desonesto, porque está desafiando aquele que é poderoso. É maior do que todas as coisas. Ó. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Né? Então, eu já falei aqui que tem os filhos da perdição e o filho da salvação. Então, tem pessoas aí zombando de Deus, mas não é que a gente quer, não. Mas Deus podia eliminar essa pessoa, mas nós estamos vendo que essas pessoas que estão zombando de Deus estão sendo eliminadas. Deus não tem propósito. Então, uma pessoa indo contra uma autoridade maior do que todas a autoridade maior do que este mundo, maior do que lá em cima, de que todas as coisas é Deus. Não vos enganei, de Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa plantar, semear e plantar, colhe. Está entendendo, meu querido? Então, meus queridos, nós vamos terminar aqui. Então, isso aqui é só um exemplo de como imitar ser um cristão verdadeiro. Aí a pessoa me perguntou, você é crente? Sou crente em Cristo. Você é evangélico? Não, sou não. Que religião é essa de vocês? Nós não temos religião. Que a graça não é religião. Deus não é uma religião. Deus é Deus. Deus é Deus e não tem partido. Religião tem partido. Quantas religiões tem aí no mundo? Cada um tem um dono. E a ideologia, a ideologia é de homens. O segmento é de homens. Eu esqueci a palavrinha, certo? É de homens. Com aquele Raul Seixas cantava, né? Era filosofia, né? Raul Seixas era um filósofo. Então, cada religião tem a filosofia de cada denominação. A de Deus só é um segmento. Todos os pregadores, neste momento que estiver pregando a graça, tem que estar pregando aqui dentro desse contexto aqui, ó. A graça. A graça e o apostolado. Cristo é o fundamento, não tem outro. Ah, mas eu creio na campanha de fulano e tal. Não, aquilo ali é invenção de homem, não tem na Bíblia. Campanha não tem na Bíblia. Se você achar, manda aí no comentário aí, uma campanha feita aí, porque aquele lá em Jericó, aqueles 7 dias lá que eles cercaram a cidade, aquilo não era campanha, aquilo era uma estratégia de guerra. Né? E depois da cruz não tem esse negócio de estratégia de guerra, porque o nosso guerreiro principal já ganhou a vitória, já venceu a batalha, que foi Cristo na cruz. Cristo venceu a batalha na cruz e não tem mais, nós não temos mais nenhum inimigo espiritual na nossa vida. Temos gente invejosa, mas espiritualmente falando não temos. Porque o diabo que fala nas denominações foi inventada pelo homem para fazer medo, para os propósitos deles. Então nós somos cristãos, nós não somos religião, nós não somos evangélicos. Eu já fui evangélico, fui enganado, né? Porque não prega a graça, prega circuncisão. Aqui e acolá lê um versículo da graça para tapiar o povo, né? E graças a Deus eu conheci, quando Jesus estava aqui, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Então eu conheci a verdade e me tornei cristão. E não tem medo de pregar essa palavra. Quem aceitar é porque Deus, quem está crendo é porque Deus colocou o dom na pessoa e a pessoa creu. Aqui em Filipenses aqui também, ó. Filipenses 1, versículo 29, diz aqui, ó. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes. Quem vive a graça padece por Cristo. Padecendo por Cristo. E não somente de crer nele. Então, foi concedido por ele crer e padecer também. Foi
foi concebido por ele, de nós padecer por ele. Quando ele chamou Paulo, ele disse, ó, tu vai amargar a boca, vai me servir, mas tu vai sofrer, cara. Porque Paulo, antes dele ter um encontro com Cristo na cruz não, aliás, na estrada de Damasco, antes dele ter esse encontro, ele perseguia a igreja primitiva, os do caminho, que assim era chamado naquela época. Quem servia a Jesus naquela época, na lei, a igreja primitiva era chamado os do caminho. Eles pregavam, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, eram os do caminho. Hoje nós somos os da graça, salvos, vivendo em completa vitória. Tá? Aí a pessoa diz, mas aqui nesse mundo nós vamos ter derrotas, nós vamos ter amarguras, nós vamos ter dores, nós vamos ter doenças, mas estamos salvos. A pessoa, Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No mundo terei aflições, no mundo. Porque nós não somos desse mundo. Nós estamos passando aflição porque nós não somos desse mundo. Até eu vi ali um versículo aqui, deixa eu ver se ainda dá para... Aqui em Filipenses também, aqui, capítulo 3, falando aqui dos inimigos da cruz de Cristo, no versículo 20 aqui diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque naquela época Jesus estava aguardando Jesus cumprir aquela profecia lá da destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Então, meu querido, isso aqui é um assunto polêmico para vocês que estão no sistema religioso, porque estão esperando Cristo voltar nas nuvens. Porque a linguagem dos judeus era vir nas nuvens, Jesus ia voltar nas nuvens para fazer juízo aos judeus. Isso aqui é outro assunto. Futuramente nós vamos pregar sobre isso. Aqui no nosso canal aqui. Vir nas nuvens, os judeus, a linguagem figurada dos judeus, vir nas nuvens significa juízo. Está entendendo? Então, pegaram algumas coisas da palavra que está escrita no Novo Testamento, por exemplo, o Apocalipse, que foi escrito para os judeus lá, e jogaram para o futuro, que ainda vai acontecer, mas já aconteceu. Se você estiver dando crédito ao que vai acontecer, que já aconteceu, as profecias que você acha que vai acontecer e está dando crédito, você vai viver perturbado até morrer. E não vai receber a bênção de Deus, não, porque faz uma campanha lá no sistema, 7 vezes. Recebi, ou não recebi. Aí vai lá, faz outra de novo. E é campanha, e nunca recebe. E só envelope. E o que está lá na frente, enricando. Precisa de alguma coisa lá dentro para ver se isso te ajuda. Alguns ajudam. Não estou generalizando a coisa. Alguns ajudam, mas outros, a maioria, 80%, não ajudam. Porque tem muitos homens de Deus que não conhecem a graça, mas são pessoas boas. Porque foram enganados, mas são pessoas boas. Mas tem outros que crápula, estão enganando, mercadejando a palavra de Deus. Lobos vestidos de ovelha. E na hora que o lobo vem, eles são o primeiro a cascar fora. Se vira. O verdadeiro pastor é aquele que Jesus citou lá no bom samaritano. O sacerdote era da lei, era para ter socorrido aquele homem que foi massacrado. Um levita também era para ter socorrido. O outro que não tinha nada a ver, um samaritano que era estrangeiro, socorreu o homem que estava morrendo. Ele era o verdadeiro pastor. Aquela mensagem lá significa o verdadeiro pastor. E quem é o verdadeiro pastor nosso? Não é homem, é Cristo. Quem é o verdadeiro sacerdote nosso? Não é homem, é Cristo. Nós não temos pastor humano. Nós temos pastor celestial, espiritual, que é Cristo. Nós estamos debaixo da cobertura de Cristo, não de homem. Mas você tem que vir para a minha igreja para estar debaixo da minha cobertura espiritual. Isso é mentira.
Nós estamos debaixo da cobertura de Cristo, não é de homem, não. Amém. Homem não, se ele pudesse cobrir alguém com bênçãos espirituais, porque as orações não servem. Se ele pudesse cobrir de bênçãos espirituais as famílias dele, não tinha ninguém doente no mundo. Não tinha ninguém doente no mundo, essa pandemia já tinha acabado, que juntava aí, fazia uns 100 pastores aí, fazia uma campanha aí, se valesse, a doença era tirada, porque não é pastor. Porque depois da cruz não existe pastor como título, pastor é um dom, um apóstolo é um dom, um profeta é um dom, um evangelista é um dom, né? Um mestre é um dom, não é título. Então, domingo nós continuamos. Mas não é a segunda parte, é a continuação desse aqui. Nós vamos falar algumas coisas que faltou falar hoje e outro título de mensagem. Então eu agradeço a Deus pela minha vida, pela tua vida que teve a honra e a glória de ouvir essa magnífica palavra. Você pode conferir aí na tua palavra. Não é palavra de homem, é a palavra de Deus, vinda do coração de Deus para o teu coração, né? Confira aí, querido. Então, eu desejo para ti a graça e a paz de Cristo. Graça e paz abençoados e abençoadas.